Olá pessoal, meu nome é Felipe, sou advogado e quero conversar com você sobre a MP 927 e 928, publicadas pelo governo federal ontem e que tem o condão de mexer com as relações de trabalho e tem a ideia de segurar muitos empregos aí, ajudar a segurar empregos nesse momento de calamidade pública. Então essas MPs, elas têm validade de 60 dias, podem ser prorrogáveis por mais 60 dias. Para virar lei depende do Congresso, isso é o trâmite da MP, mas elas estão valendo para esse momento, que para a gente não ter um vídeo muito extenso, tá? A MP traz várias situações que a gente pode utilizar antes da demissão do empregado. Eu acho interessante essa MP por isso. Todo mundo está falando da suspensão do contrato de trabalho, que foi revogada pela 928, mas há outras alternativas que o governo federal regulamenta aqui, da legislação trabalhista, que pode ajudar você, empregador, empregado, a não quebrar esse vínculo trabalhista, tá? Primeira questão que ela ajuda a regulamentar, fala de alguns pontos sensíveis, né? Teletrabalho, home office já estava na legislação trabalhista, já existia desde a reforma trabalhista, tranquilo. O que ele diz só para ter o cuidado aqui? Avisar o empregado 48 horas antes que ele está em regime de home office, está em regime de teletrabalho. Então é preciso avisar. Segundo, precisa prover a infraestrutura para esse empregado. Tá? Então precisa prover. Vai precisar de uma internet de alta velocidade lá na casa do empregado e ele não tem. Essa é a diferença. Ele tem internet, mas não tem de alta velocidade que a gente precisa para rodar o sistema na nuvem, não sei o que. Então a empresa vai ter que pagar essa diferença. Tá? Isso ela vai ter que fazer. Lembrando que o pagamento dessas questões de uma ajuda que a empresa deu ao empregado por conta dele trabalhando no home office, elas não têm natureza salarial, isso é o que diz a MP. Tá? Então vamos só com cuidado com isso, mas é o que a MP está colocando. Então a empresa tem que prover as condições para o trabalhador trabalhar em home office. Isso aí já era pacificado, gente. Não tinha muita discussão, mas a MP traz isso aí. Tá? O que eu acho interessante é o segundo item, acho muito interessante, a antecipação das férias individuais. Antecipação das férias individuais. Então, o seu empregado, como todo mundo sabe, e você empregado sabe, você trabalhou 12 meses, você tem direito a 30 dias de férias, tá? Isso é um primeiro ponto que a gente tem e que é pacífico aí, tranquilo, tá na CLT. Agora, nesse momento, o que o empregador vai poder fazer? Antecipar suas férias. Isso também não é novidade. Só que o que é a novidade que a MP traz que eu acho bastante interessante? Olha, o seu empregado ele não tem o período aquisitivo completo. Ele trabalhou 6 meses, 7 meses, 8 meses, 10 meses. Você pode adiantar o período de gozo de férias deles, esses 30 dias, por conta da pandemia do coronavírus? Nesse momento de calamidade? Pode. Então, é uma alternativa. Pela MP, você pode até adiantar férias futuras, o que eu acho um pouquinho mais complexo, porque às vezes se esse empregado tem pouco tempo na empresa, né? Você está 6 meses com o empregado, aí já adianta uma primeira, né? Que ele já não tinha, adiantar outras, talvez para a empresa seja difícil. Mas para o empregado mais antigo e tal, né? Uma empresa maior, é uma novidade. Você pode adiantar férias de outros anos. Meio complicado porque você é empregado também, né? Nós empregados, porque eu também sou empregado de uma empresa privada, complicado, imagine, né? Adiantar 3 férias suas aí e aí você fica 3 anos sem o gozo de férias. Então isso tem que ser usado aí com cuidado e com parcimônia, tá? Mas posso fazer isso? Posso fazer. Segunda coisa, a questão do pagamento dessas férias. Como é que vai fazer? As férias em si você teria que pagar antes, né? Antes dele sair de férias. Isso é o normal. O que você pode fazer agora? Você pode pagar essas férias até o 5º dia útil do mês subsequente à concessão das férias. Tá? Então isso é uma novidade que a MP traz. Então dá um alívio, né? Para a empresa que não tem fluxo, não vai ajudar, porque daqui a um mês você vai estar mais quebrado ainda e vai ter que pagar as férias desse empregado. Mas para a empresa grande, para a empresa que tem fluxo de caixa ou que entende que vai entrar um valor, é uma maneira de segurar esse funcionário que você quer, né? É uma maneira de não quebrar o vínculo desse empregado agora, nesse momento tão difícil, e ajudar a nós empregados, né? Também
é interessante. Então, é uma situação. Outra coisa, 1/3 de férias, que as férias são pagas. As férias mais 1/3. Esse 1/3 vai poder ser pago lá junto com a gratificação natalina, que para quem não sabe, é o 13º salário. Tá? Então lá no prazo da gratificação natalina, que é 30 de novembro e 20 de dezembro a segunda parcela, você vai poder fazer o pagamento desse 1/3 de férias juntos com a gratificação natalina. Então é uma novidade também interessante que desonera um pouquinho mais nesse momento difícil a empresa. Tá? Então essa é uma outra situação. Eu acho que de férias, antecipação de férias é o mais importante. Aqui ele fala também que quem está com a questão do Covid-19, tem suspeita ou está com a doença, logicamente, tem que ter preferência para sair, para antecipar as férias, tá? É isso. Férias coletivas, vou falar bem rápido. Agora não precisa de autorização do sindicato da categoria e do órgão do Ministério da Economia, tá? Tá dispensado dessa autorização. Você, empresa, pode conceder as férias coletivas sem essas anuências que tinham que ter, tá? De acordo com a MP, nesse momento de calamidade. Nem que ela vire lei, isso não vai ser para o dia a dia, né? Vai ser só para os momentos de calamidade. E essa MP, se ela virar lei, as medidas aqui adotadas são para momentos de calamidade pública e estado de emergência, tá? Vamos deixar isso claro para ninguém ficar alarmado aí. Aqui, gente, é o seguinte, antecipação de feriados. Todos os feriados, então municipais, estaduais, religiosos, federais, poderão ser antecipados para o trabalhador. Né? Então você vai poder, ele não vai sair, não vai folgar nesses feriados, mas ele vai poder utilizar já esses feriados antecipados nesse momento de dificuldade. Então, o que eu acho interessante da MP é que os empregadores com seus consultores, e quem não tem os consultores, não tem os advogados, a empresa procure isso, procure nesse momento, não atua sozinha, não atua no desespero, contrata um advogado agora, contrata um consultor, busque essa ajuda para fazer, por exemplo, chegar agora, né, nós estamos parados aí há uma semana, né, vai dar 2 semanas aqui antes de entrar o mês de abril. Então, o que você pode fazer? Gente, vamos adotar o seguinte, antecipação de feriados para esses dias, né? Já deveria ter sido adiantado. Por quê? Porque você tem que avisar o empregado com antecedência também de 48 horas e tem também que dizer para ele quais são os feriados que estão sendo compensados, tá? Então, precisa fazer isso, o correto é fazer anteriormente. Mas o que seria interessante? Ora, vamos fazer essas 2 semanas aqui, final de março, através de antecipação de feriados. E aí, a partir de abril, nós vamos adotar a questão das férias antecipadas. É uma opção. É uma opção, gente. Tá? Então, eu acho interessante escalonar as medidas, não tomar medidas só escolher uma. Você pode escolher medidas aqui tomando de acordo com que a pandemia vai avançando ou não. Tá? Sem tomar nenhuma atitude radical, como demitir, por exemplo. Como suspender o contrato de trabalho, nós vamos falar aqui. Tá? Que agora não está em vigor, mas vem mais para frente. Então são opções. Tá? Então vai poder ser feito isso? Vai poder. Só a questão dos feriados religiosos é que tudo você precisa ter a anuência dele. Tá? Para fazer isso. Você precisa ter a anuência do trabalhador. É sempre importante ter esse acordo, pelo menos individual, gente. Tá, empresa? Tem que ter. Mas assim, a questão dessa antecipação, só cuidados religiosos. Então a gente tem a questão religiosa, tem que ver se ele quer ou não os religiosos, muitas vezes. Às vezes ele quer folgar porque tem a questão da religião dele. Então isso é um direito dele, tá? Aqui, gente, então isso vai entrar, e aí a gente vai entrar no próximo tópico, que é a compensação em banco de horas. Então, essa MP, ela adota um regime especial de compensação, né, de horas. Deixa eu ver se é isso o nome mesmo. Ó. Regime especial de compensação de jornada. Dentro do banco de horas. Então, agora o banco de horas, nesse momento, vai ter validade de 18 meses. Banco de horas, validade de 18 meses. Não era assim na legislação. Tudo bem? Então, nesse momento, vai poder adotar. Isso já é uma vantagem. Tá? Outra vantagem interessante desse banco de horas. Então, esse empregado, o que a gente vai poder fazer? Um banco de horas às avessas. Porque se ele tem já as horas que ele já pagou, esse é o momento de tirar. Né? Não precisa nem falar isso. Esse é o momento de você falar, vamos tirar essas horas. Outra situação.
Mas e aí, Felipe? Ele não tem banco de horas. E aí, como é que faz? A gente institui esse regime especial que o que é? Ele vai ficar devendo essas horas, então todo dia que ele não vai trabalhar por conta, né, que a empresa deixou ele lá em casa para não ter contato, para respeitar a questão governamental, ele depois vai poder pagar essas horas. Como? Até 2 horas por dia, no máximo 10 horas por dia, tá? Então você trabalha 8 horas, você vai poder mais 2 horas todo dia para pagar esse banco que ficou para trás. Isso é interessantíssimo. Qual que é o problema, né, gente? Assim, se chegar num ponto que isso aí ficar 3 meses, é muita hora para pagar. Então, por isso que eu falo, integração das medidas. Então, integre as medidas, né, dentro do possível. Descer para feriado primeiro, solte diferenças individuais ou coletivas. Depois, vamos adotar esse banquinho de horas antes de demitir. São alternativas para quem tem fluxo de caixa, para as grandes empresas, né? Ou para as empresas que têm um fluxo de caixa ou têm possibilidade de sobreviver nesse momento e pagar esses empregados, tá? Às vezes a pequena empresa tem, a gente sabe que é difícil isso, tá? Se a empresa realmente parar, a gente sabe que tem uns dias aí que ela aguenta em média, tá? Então eu estou dizendo isso, mas a gente sabe que na prática pode ser outra história. Talvez só reste a demissão desse empregado. Mas é uma opção, escalona, empresa, escalona isso. Não sai tomando uma medida, você pode tomar essas medidas escalonadas, tá? Então é uma opção também. Tem que ter acordo individual, tá? Isso é importante. Então, até 2 horas por dia, 10 horas no máximo, tá? Isso é uma questão. Aqui, ó, interessante é o seguinte também. Suspensão da exigibilidade de algumas questões administrativas de saúde e segurança do trabalho. Então, olha, ia ter eleição de CIPA. Está suspensa. Prorroga esse mandato desses cipeiros. A MP autoriza. Tá? Olha, ia fazer exame periódico. Isso não é momento de fazer exame periódico. Está suspenso. Então a MP deu essa salvaguarda para os empregadores, porque todo mundo até agora não sabe o que fazer, né? Então, deu essa salvaguarda, tá? Não precisa ter. Só exame demissional. Então, se você demitir, vai ter que ter exame demissional. Isso aí a MP não isentou, tá? Se quiser fazer treinamento para os empregados nesse momento, eu ia fazer um treinamento lá de primeiros socorros, vamos fazer EAD. Pode fazer? Permite, a MP permite também, mas só cuidado para ver se realmente o conteúdo prático vai ser dado. A MP frisa isso, tá? Tá frisado da MP, tem que garantir o conteúdo prático. Então, como que isso vai ser feito? Aí você vai ter que ver como é que você vai fazer isso aí, tá, empregador? Então, precisa pensar nisso, tá? Em relação a essas suspensões aí da questão da administrativa de segurança e saúde do trabalho. Aqui, vamos falar rapidinho daquela suspensão do artigo 18. Então, suspensão do contrato de trabalho. Está revogado, gente. Está revogado. Então, o governo estava lá no artigo 18 da 927, que poderia suspender o contrato por 4 meses por acordo individual, empregado e empregador. Então é o tal do layoff, poderia ser feito agora por acordo individual por 4 meses. E a ajuda de custo ficou facultativa e decidida entre empregado e empregador. Gente, o perigo, né? Então, foi dito assim, olha, interpretaram mal a MP. Olha, nós vamos revogar, mas, pô, tava lá que ia ter uma ajuda. Gente, desculpa, mas nem MP, né? Então, o Ministério da Economia errou, já assumiu que errou. Tanto assumiu que errou que revogou, tá? Então, assim, não há má interpretação. O que estava lá era isso. Olha, 4 meses de suspensão e o salário, vocês conversam aí como é que vai ficar. O governo não entra de nenhuma forma, não diz como o governo entra, porque chegou a se dizer, não, o governo vai entrar, mas não está na MP, então que segurança que você me dá como empregador, empregado, tá? E foi um erro mesmo, porque a gente sabe que no bastidor houve uma reunião da CNI com o Paulo Guedes e foi conversado que as indústrias, por exemplo, estavam dispostas a pagar 50% do salário desse empregado. Então não havia motivo para fazer essa, né, para ter essa briga toda que houve ontem e acabou desgastando o governo. Então, resumo da obra, essa história dos 4 meses e deixar negociar empregador e empregado, ver qual que vai ser a ajuda de custo, não fala porcentagem, não fala nada, não fala qual a ajuda do governo,
está revogada pela medida provisória 928, que veio em edição extra do Diário Oficial da União. Então está revogado isso aí, que todo mundo estava mais preocupado, tá? Só quero dizer o seguinte a vocês, antes de tomar essa medida, tente tomar as outras, empregador. Escalona, como eu disse, contrata um consultor, peça ajuda de um advogado, tá? Para te ajudar nesse momento, né? Eu estou dando a dica aqui de graça, mas assim, faça o escalonamento para depois adotar a medida de demissão ou suspensão do contrato de trabalho, tá? Mas a suspensão não está vigorando. Mas vai ter MP, acredito que até sexta-feira, uma nova medida provisória para falar sobre a suspensão do contrato de trabalho, tá? O que deve ser dito nessa MP? É o seguinte, o empregador vai chegar no empregado e vão acordar o seguinte: olha, empregado, não tem condição de pagar, a empresa está parada, não tem como fazer home office, não tem outras alternativas, eu não tenho fluxo de caixa ou não compensa, por aí vai, vamos adotar a suspensão. Que deve ser trazido no MP, gente, que a gente está sabendo, que está escutando aí de deputado, do próprio fonte de Ministério da Economia, que vai ser o seguinte: o empregador vai pagar 50% do salário desse cara. Então ele ganha R$2.000, a empresa vai pagar 1.000. E o governo vai entrar com 50% ou a metade do que esse empregador entrou. Então vamos lá, esse cara ganha 2.000, o empregador vai dar 1.000, o governo vai dar metade do que o empregador está dando. Isso é o que está sendo falado. Então aqui vai uma novidade, que eu não estou trazendo em primeira mão, óbvio, tá? Mas que eu já pude apurar aí, a gente que está mais por dentro da situação, é que deve acontecer isso aí. Não está valendo. Então você empregador que está no desespero, você empregado que está no desespero, vamos torcer para vir realmente essa outra MP dessa maneira, tá? É o melhor dos mundos? Não é. O melhor dos mundos seria: o empregador paga metade do salário do cara e o governo paga a outra metade do nosso salário. Eu também sou assalariado, gente, né? Seria o mundo ideal, mas o governo não vai ter dinheiro para isso. Duvido muito que isso aconteça, tá? Isso seria o mundo ideal, mas acho que não vai acontecer. Então, o que está se falando é isso. Já é melhor, porque dá parâmetro, não deixa livre e dá parâmetro. Olha, empregador, você pode suspender 4 meses. Lembrando que esse layoff está na MP, precisa dar qualificação à distância para esse empregado. Se não der qualificação, descaracteriza o período de suspensão. Então tem esse lance aí também, tá? Vai ter que ter a qualificação por meio de ensino à distância para esse empregado. Senão descaracteriza e aí a empresa tem que pagar tudo para ele, tá? Normal depois. Então, tem que ter o curso, vai ter que ter, se vier MP, provavelmente, e pode ser que fique assim, tá? 50% do salário completo o empregador vai pagar, e aí 50% da ajuda que esse empregador está dando, o governo vai entrar. Acho que é um paliativo interessante que a indústria, principalmente, as empresas estão muito de olho nessa suspensão, e os empregados, né, gente? Porque ninguém sabe o que vai acontecer. O que eu peço a todos é o seguinte, principalmente aos RHs, informem os empregados, tomem essas medidas ou aguardem a MP para ver se a ideia é suspensão, mas não demita. Só demita se não tiver jeito, porque a demissão também tem custo. A gente sabe que a demissão tem custo, principalmente se esse empregado tem mais tempo na empresa, e hoje é uma questão social. Então a gente sabe que tem a questão do lucro da empresa, tem a questão de ter empresa que não tem como, vai ter que demitir, tem tudo isso. Mas, gente, olha quantas medidas a gente tem. E o foco da MP, né? Lógico, a imprensa lá, os próprios partidos, todo mundo tem seus interesses, outros aí nessa questão, mas foi logo a suspensão, que realmente tinha que ter o foco para ela cair, mas ninguém falou do resto, ninguém está falando das outras medidas que você pode adotar em conjunto para salvar a relação de emprego, tá? Então, empresa, pensa bem nisso, né? Empregado, cutuca lá a sua empresa também, né? E aí, nós podemos fazer isso e ficar um pouquinho mais tranquilo que o governo está tentando trazer meios de manter o emprego, tá? Isso eu posso te garantir que ele está tentando. Se ele está acertando é uma outra história, mas ele está tentando, tá? Aqui, só por fim, quero só falar uma coisinha aqui importante também, tá? Falamos aqui do curso obrigatório e tal, da suspensão. Por último, o diferimento do recolhimento do FGTS. Tem que falar disso também.
Então o governo fez mais uma medida para tentar ajudar aqui a manter essa relação de emprego. Foi o seguinte: olha, empregador, você não vai precisar pagar março, abril e maio de FGTS agora. Então não quer dizer que não vai ter que recolher, vai ter que recolher FGTS, mas nesse momento esse pagamento fica suspenso. Vai pagar depois, tá? Em julho vai voltar a pagar, lógico, se nada mudar, né, gente? Se não for pior do que a gente imagina isso aí, que não vai ser, se Deus quiser, mas vai poder pagar isso aí lá a partir de julho, essas 3 parcelas, vai poder pagar esses 3 recolhimentos em 6 parcelas iguais, todo o 7º dia útil, tá? Então, não vai ter que pagar numa paulada só depois. Ah, chegar em julho tem que pagar os 3? Não vai ter multa, não vai ter atualização, tá, de valores nesse período. Então, você vai poder deixar de pagar esse FGTS nesse momento sem sanção. Tá? Isso é muito interessante também. É um custo um pouco menor para a empresa, mas que também ajuda. É o que eu falo. O conjunto de medidas tomados pode ajudar bastante. Né? Eu acho que é isso que tem que ser feito. Né? Não é uma medida só que vai salvar o país nesse momento, que vai salvar a economia. São várias medidas que o governo tem que tomar, e nesse MP ele trouxe algumas. Precisa tomar outras, tá? Mas já trouxe algumas. Então a empresa vai poder pagar em julho até o 7º dia útil de cada mês, em 6 parcelas, as parcelas de FGTS de março, abril e maio. A MP traz isso e é uma vantagem para os dois lados nesse momento, tá, gente? Vou encerrar o vídeo, tá, gente? Tem uma questão aqui dos profissionais de saúde também, que ele autorizou o regime de 12 por 36, mas não vou entrar muito nisso, tá? Aqui na MP também traz, o profissional de saúde você pode suspender as férias, licenças nesse momento. Então, mas não vou entrar nessas questões que elas são muito, né, são muito ali de cada dessa situação dos profissionais de saúde e que vão ter que ser feitas aí lá, e isso está sendo melhor trabalhado nesse momento porque eles estão precisando, né, resolver isso. Aqui, essas questões outras da MP, todo mundo está meio perdido, por isso que eu fiz o vídeo aí, tentei detalhar ao máximo essas questões sem a gente perder muito tempo. Já temos 22 minutos de vídeo. Eu quero agradecer a vocês, quem ficou até o fim, pedir para curtir esse vídeo ou para descurtir se você não curtiu. Comenta aí o que você achou, né, dessas medidas do governo, e se quiser fazer alguma sugestão, alguma crítica construtiva, tá, gente? A gente está aqui para ajudar, então vocês façam, vai ser muito bem-vindo, vou gostar bastante. E assim, mais do que isso também, fiquem em casa nesse momento, não abusem, não vão para a rua, evitem aglomerações, tudo que vocês já sabem. A melhor medida que pode haver é esse vírus passar o mais rápido. Não veja a economia deteriorar e a gente passar de um tsunami agora, que é o que a gente vai passar, para um tsunami maior ainda depois, que vai ser a recessão econômica. Então eu agradeço muito vocês. Vou deixar também na descrição aí o meu Instagram, na descrição do vídeo. E compartilhem, gente. Compartilhem esse vídeo para os amigos, para os empregadores, para os empregados, para todo mundo saber o que está acontecendo hoje. É muita informação, a gente fica até perdido. Então, compartilhe esse vídeo também. Agradeço aí a atenção.